a gente se esquece de quem a gente era sem Cristo, antes de Cristo, e quando a gente se esquece disso, a gente está começando a entrar no caminho muito, muito, muito perigoso. Bom, meu nome é Felipe Bittencourt, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista e você está no Bíblia na Pele. Esse vídeo, esse programa aqui que eu tenho gravado, mostrando um pouquinho para vocês de alguns textos, de como a gente consegue entender esse texto que a palavra nos diz e como a gente pode aplicar ele na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso o nome Bíblia na Pele. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que nós fazemos muito, que é se esquecer. A gente é fera em se esquecer. E muitas vezes a gente se esquece de onde a gente estava, de onde Deus nos tirou. Muitas vezes, talvez você seja alguém que nasceu ali num lar onde os pais já eram cristãos, você cresceu nesse ambiente, mas a gente às vezes não percebe como a gente poderia ser sem Deus. Se você é alguém que encontrou Jesus quando você era mais velho, né, você talvez já tenha vivido uma vida assim, mas ao longo do tempo a gente acaba se esquecendo de quem a gente é ou de quem a gente poderia ser sem Deus. Então hoje eu quero trabalhar com vocês Efésios 2, do versículo 1 ao 10, mostrando um pouquinho de como a gente era para estar, ou como alguns de nós estávamos, mas aí Deus nos alcançou e muitas vezes a gente se esquece disso. E Paulo aqui vai nos ajudar a nos lembrar. Ó, eu vou abrir já aqui o texto para vocês verem. Deixa eu abrir, pronto, tá na tela. Eu deixei esse espaço em branco aqui, acho que vai ficar melhor pra gente anotar, até porque é um texto vai ser um pouco maior, mas a gente vai iniciar lá no versículo 1, aqui do capítulo 2, e a gente vai entender algumas coisas muito importantes. Vamos lá, primeiro diz o seguinte, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente estava, ok? Então aqui, Paulo está falando de passado, ok? Estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Em algumas versões vão dizer merecedores da ira de Deus. É isso que ele quer dizer. Então, ó, primeira coisa que ele vai dizer, vocês estavam que mortos, ok? Por que é importante a gente saber disso? Porque o que um morto é? Morto é uma pessoa que não sente nada, não ouve nada, não consegue fazer nada. Então, o morto é essa pessoa que ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela não consegue se mexer, ela não consegue andar, ela não consegue caminhar, ela não consegue viver. Então, eu e você éramos essas pessoas mortas. Então, tudo o que poderia pensar, né, que a gente poderia fazer, a gente não conseguia. Então, a gente não conseguiria ter vida, a gente não conseguiria nos movimentar, a gente não conseguiria decidir, a gente não conseguia sentir. Então, eu e você éramos essas pessoas mortas, assim como um zumbi. E ele continua dizendo, em suas transgressões e pecados. Em algumas versões, eu até botei aqui, vai dizer que vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e seus muitos pecados. Então, a consequência da gente estar morto, a culpa disso é nossa, entende? Então, o fato de eu ser uma pessoa que não conseguia me controlar, não conseguia me movimentar, não conseguia viver, a culpa disso era minha, por causa das minhas transgressões e pecados. Então, o fato de eu estar nesse estado de morte sem poder fazer absolutamente nada, a consequência disso era a minha própria escolha de pecado, minha própria escolha de desobediência. Então, o fato de eu estar morto é culpa minha, ou no caso, culpa sua, culpa nossa. E ele continua dizendo, nos quais costumavam viver. Isso aqui é importante. Essa palavra vida, essa palavra viver aqui está relacionado com comportamento, ok? Por que é importante a gente entender isso? Ele está dizendo, olha, o fato de você ser morto, de você ter uma natureza morta, de você não poder se controlar, você não poder se movimentar, viver, sentir, pensar, você não conseguir decidir a sua própria vida, isso gerava em você um comportamento. Então, o fato de você ter essa natureza, a consequência disso era um tipo de vida, era um estilo de vida que você tinha. Então, o fato de você estar morto, você se comportava dessa maneira. É como a gente pensa de uma forma um cachorro. Por ele ser cachorro, ele se comporta como cachorro. O gato, por ele ser gato, se comporta como gato. Então você, por ser morto, você se comportava como morto. Você vivia como alguém que era um morto. Você tinha hábitos, vontades, desejos de alguém que é alguém morto. E ele continua dizendo, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então existe uma ordem nesse mundo. A outra versão vai dizer o seguinte, nos quais costumavam ver como o resto do mundo. Então essa ordem, né, presente do mundo são todas as outras pessoas. Então nós éramos mortos, vivíamos com o comportamento de alguém que era morto, igual a todo mundo
todo o resto do mundo, que são pessoas que têm o mesmo comportamento. Por quê? Porque eles também são essas pessoas mortas. Isso é muito interessante porque não é o que você faz que muda quem você é. Não é, ok? É o que você é que faz com que você faça as coisas, com que você se comporte, com que você viva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua natureza, aquilo que está dentro de você, aquilo é quem você é, que faz você viver de uma certa maneira. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que você faz não muda quem você é. Ou seja, não adianta você fazer muito para mudar quem você é. Ou seja, não adianta você orar muito para mudar quem você é. Não adianta você ler muito a Bíblia. Não adianta você ir para a igreja, você ir nas células, nos pequenos grupos da sua igreja, você estar em ministérios. Então não é o que você faz que vai mudar quem você é. É o fato de você ser que muda o que você faz. Porque você pode se manter fazendo por um tempo, mas isso não vai alterar a sua natureza. O fazer não altera a natureza. Agora, quando eu tenho a minha natureza alterada, é que eu começo a fazer. Então, eu não leio a Bíblia para que isso me mude. Eu fui mudado e eu desejo ler a Bíblia, e à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vou sendo transformado. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, elas depositam sobre o que elas fazem a esperança de serem abençoadas. Então eu vou fazer uma barganha com Deus, então eu vou fazer muito para eu ser abençoado. Não, é porque eu sou abençoado que eu decido fazer muito. É porque eu já mudei e eu decido fazer muito. Então o meu comportamento é reflexo de quem eu sou, e não eu tentar fazer para eu ser transformado. É o inverso. É claro que eu falei sobre ler a Bíblia e orar, é claro que ler a Bíblia e orar vai mudar você, mas só vai mudar você se você já tiver uma natureza lá no início transformada. Porque até um ateu lê a Bíblia. Até um ateu pode ter um momento de meditação. Isso não vai transformar a fé dele, a crença dele, a salvação dele. Então, a natureza é o ponto inicial de todas as coisas. Ela é o ponto de partida. É claro que à medida que eu vou fazendo as coisas, por exemplo, que eu vou servindo meu irmão, eu vou sendo transformado. Mas precisa ter uma mudança de natureza inicial para que o meu comportamento seja a partir da natureza, e aquele comportamento, a partir da minha natureza, aí sim gera uma transformação sobre a minha vida. Então, quando ele está dizendo aqui, já no versículo 1 e 2, ele está dizendo, olha, você era morto, você não se controlava, você não podia controlar as suas ações, e você vivia o seu comportamento como um comportamento de morto, igual a todo o resto do mundo. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro, você seguia a presente ordem do mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando aos que vivem na desobediência. Então, além de você ser morto, você era conduzido pelos seus próprios desejos de comportamento que você não conseguia se controlar. Existia um outro controle sobre a sua vida, que é esse príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então o que ele está nos falando aqui? Ele está nos dizendo que você era um morto, ok? Controlado pelos seus desejos, que você não conseguia fazer nada, mas também controlado pelo diabo. Então existiam esses controles que eles ditavam o seu comportamento, ditavam a sua vida. Então você não tinha opção, você não tinha como escolher, você não tinha como se controlar. Eram os desejos, era a ordem desse mundo, mas também era o inferno, era o diabo, eram os demônios controlando, assim como ele vai dizer, o poder do ar, o espírito. Então esse estado de morte que nós estávamos é um estado onde a gente está completamente impotente, A gente não conseguia se tirar dessa situação. Tu já viu um morto se tirando da cova? Ele não consegue, porque ele tá morto, ele não consegue fazer nada. Então a gente se vê numa situação de desespero, onde você não se controla, onde seus desejos te dominam, o diabo te domina e você não consegue se tirar daquela situação, você não consegue se puxar para sair daquele ambiente, para sair daquela situação. Então aqui no versículo 2, a gente tem uma mensagem de desespero para o nosso coração. Era assim que a gente estava, era assim que a gente se encontrava. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente começa a olhar para os noticiários na TV e ver tudo que acontece, a gente fica, meu Deus, como que a pessoa teve coragem de fazer aquilo? Como que a pessoa chegou nesse nível? Gente, a pessoa chegou nesse nível porque ela já estava aqui. Ela só talvez não teve a oportunidade de execução, mas o desejo dela que controlava ela, ou o diabo controlava ela. Então, não era uma situação onde ela sentia raiva, ela se controlava. Não, ela sente raiva, ela vai lá e executa a raiva dela com ira, seja ferir ou coisas piores sobre a vida das pessoas. Então ela tem algum desejo, ela vai lá e executa isso. Então ela não consegue se segurar, ela não consegue se controlar, não consegue ter nenhum tipo de limite estabelecido para poder ditar o comportamento dela, porque ela não consegue, ela está morta, sem controle dela mesma. Então, o que nós éramos aqui? Nós éramos simplesmente um fantoche. Isso
era a nossa realidade. Nós éramos aquele boneco de fantoche que as cordas que controlavam a gente ali eram os nossos desejos e o diabo em tudo que a gente fizesse, em tudo que a gente executava, em tudo que a gente pensava, em tudo que a gente sentia. Então você percebe que é um cenário desesperador que a gente recebe a notícia aqui, isso só no versículo 2. E ele continua no versículo 3. Anteriormente, ou seja, no passado, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então, mais uma vez, está dizendo, olha, todo mundo vivia igual. Fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos. Então, a gente vê o desejo, a satisfação da carne e o desejos e pensamentos. Ele utiliza outra coisa aqui. Então, a gente percebe que tudo que controlava a gente era tudo que a gente não tinha como ir contra. Então, era desejo, a carne, pensamentos, tudo isso indo contra quem? Contra a gente. Você e eu, carne. Então, gente, não tinha como. A gente vivia nessa situação. E para finalizar, se já não tá ruim o suficiente, olha o que ele finaliza aqui. Como outros, éramos por natureza merecedores do que? Da ira. Essa ira aqui é a ira de Deus. Ira de Deus. E olha que interessante, ele utiliza uma palavra que é muito importante aqui, ó. Por natureza. Entende? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu e você nascemos, além da gente nascer nesse estado de morte, sem controle da nossa vida, com os nossos desejos, com a carne, com os nossos pensamentos nos controlando, a gente ainda tinha uma herança. A gente recebeu, abre aspas, um presente. Qual que era o presente? A ira de Deus. Então, no momento que você nasceu, você começou a respirar nesse mundo, a herança que você tinha não era uma conta bancária, não era um dinheiro, não era um parente que deixou uma fazenda. Era a ira de Deus. Então, o presente, abre aspas, que você recebeu por nascer nesse estado de morte, era a ira de Deus Todo-Poderoso. Então isso aqui é a cereja do bolo para um cenário de desespero, de caos, de a gente ficar completamente perdido e completamente desolado. Porque agora a gente não tem só os nossos desejos, vontades, carne nos controlando. A gente tem a ira de Deus sendo derramada sobre cada um de nós. Ou seja, todos nós, como os outros, éramos por natureza. E não é uma coisa que eu consigo deixar de lado. Tipo assim, eu não quero receber, eu não quero ter isso. Não, você não tinha opção. Você não tinha a opção. A ira de Deus era o que você merecia por natureza, por você nascer nesse estado de morte. E aí, a partir do versículo 4, a gente tem uma mudança. Todavia, ou em algumas versões está mais alguma coisa aconteceu. Mais algo foi mudado. Mas uma situação ela foi revertida. Mas, todavia, Deus nos tirou dessa situação. Deus foi ao nosso encontro. Deus nos tirou da sepultura. Deus foi até o nosso lugar de morte. Deus foi até essa situação que eu estava e você estava. A gente não podia se tirar porque a gente estava morto por causa da nossa própria culpa, nosso próprio pecado. Deus, que é o que, gente? Que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou ainda nesse estado de morte. Olha só que interessante, quando a gente olha para uma situação dessa e você pergunta para um casal, por exemplo, nossa, fulano, por que você ama a fulana? Ele vai dizer pelas qualidades dela, vai dizer porque ela é assim, porque ela é maravilhosa, porque ela faz isso, eu vejo isso nela. Então, quando a gente vê um amor de uma pessoa para com outra, a gente vê a pessoa dizendo as qualidades que ela tem. Qual a qualidade que eu e você tinha quando Deus nos encontrou nesse estado de morte, gente? Nenhuma. A gente não tinha qualidade nenhuma, a gente simplesmente estava numa situação terrível, morto, controlado pelo desejo, controlado pelo inferno, controlado pelas nossas satisfações carnais, mas Deus, por causa da sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, não pelas nossas qualidades, deu-nos vida. Então aqui, ó, se a gente estava morto, aqui a gente passou a viver, passamos a viver. Finalmente agora existe uma chance, finalmente agora a gente tem controle, a gente pode respirar, pode sentir, pode decidir, porque a gente passou a viver. Por quê? Porque Deus foi até nós, por causa da sua rica misericórdia e do seu grande amor, não por uma qualidade que ele viu em nós, ou por algo que nós fazemos, porque mais uma vez, lembra, nós estávamos mortos, não podíamos fazer nada para nos tirar da situação, porque a gente não conseguia nem se mexer de uma certa forma, mas ele nos deu vida com Cristo. Então a vida que nós temos hoje, ela só é possível por causa de Cristo Jesus. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, essa vida que Deus nos deu nunca seria
possível. Então Deus foi até nós porque Ele nos amou, porque Ele tinha rico em misericórdia, mas foi através da vida de Cristo que Ele pôde nos dar vida. Sem isso, Ele nunca poderia fazer com que a gente recuperasse isso. E quando ainda estávamos mortos. Então, quando ainda estávamos nessa situação, foi quando Deus veio até nós. Foi quando, através de Cristo, Ele nos deu vida. E estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós fomos salvos. Então, aqui, Paulo, ele finaliza, né, esse entendimento e fala assim, ó, Deus foi até vocês. E não foi pela qualidade que Ele viu em você. Não foi por algo bom que Ele viu em você. Ou não foi por algo que você fez. Vocês não tinham como fazer isso. Foi pela graça. Pela graça dele. E simplesmente a graça dele. Que Ele só conseguiu nos alcançar pela graça dele por causa de Cristo. E Ele fez isso porque Ele nos ama. Porque Ele é rico em misericórdia. Porque Ele é rico em amor. Mesmo mortos, pela graça dele, Ele nos salvou. E aí Ele continua dizendo, Deus nos ressuscitou. Porque a gente estava morto. A gente precisava de ressuscitar. A gente precisava do desfibrilador, que é a graça de Deus alcançando o nosso coração. Nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui não dá tempo de explicar, mas é como se a gente participasse dessa vitória de Jesus. Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele se assentou nesse lugar celestial. E aí a gente participa dessa vitória de Jesus ainda. E pensa o seguinte, já era suficiente, na verdade já era maravilhoso Deus só nos ressuscitar, só nos dar vida. Mas Ele não fez só isso, Ele nos fez assentar junto com Cristo, participar da mesma vitória que Ele teve. Versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar aonde? Nas eras que hão de vir. O que isso quer dizer? Quer dizer que no futuro, quando as pessoas se levantarem contra Deus e dizer, Deus, o Senhor não é um Deus de amor, um Deus de graça, porque o Senhor nunca me alcançou, o Senhor nunca veio até mim, nós vamos ser a mostra de Deus para o mundo. Deus vai pegar o seu povo e vai falar, eu sou sim um Deus de graça, de amor e misericórdia. Quer ver? Olha esse povo que eu alcancei. Então vocês não podem vir contra mim dizendo que eu sou um Deus assim, porque Ele vai mostrar nas eras que hão de vir a sua incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós seremos o povo que Deus vai usar como mostra de como Ele é um Deus de amor, de graça. Então ninguém vai poder dizer que Deus não é um Deus assim, porque Ele de fato é, e a gente vai ser exemplo disso. E aí Ele diz, pois vocês são salvos pela graça, novamente Ele repete, por meio da fé. Então quando nós cremos nessa trajetória e na obra de Jesus naquela cruz, a graça alcança o meu coração e eu sou retirado desse estado de morte. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mais uma vez Ele lembra e fala, olha, não foi vocês que fizeram esse caminho. Não tinha como vocês fazerem, vocês estavam mortos. Não por obras para que ninguém se glorie. Então não tem do que a gente se orgulhar no estado que a gente está. Aí ele vai finalizar assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, dos quais Deus preparou para nós praticarmos. Aqui, esse versículo finaliza de uma forma incrível. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, olha, sabe essa palavra praticarmos aqui, sabe? Ela é a mesma palavra usada aqui em cima, ó. Costumavam viver. Eu vou até fazer um link aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui para vocês verem. Ó, essa é a mesma palavra. O que Paulo estava querendo dizer? Está dizendo assim, olha, lembra que antes você era morto e você vivia como morto. A sua natureza ditava o seu comportamento, porque você não tinha como ser diferente. Agora, como você foi ressuscitado, porque Deus te alcançou pela rica misericórdia dele, o amor dele, por causa da graça dele, não por algo que você fez ou pela qualidade que ele viu em você ou pela bondade que ele viu, porque não tinha nada disso. Agora existe uma outra prática, existe um outro comportamento daqueles que são o povo que ressuscitou. Então eu e você que somos esse povo ressuscitado, que temos essa nova vida, existe agora um novo comportamento para a gente viver, diferente daquele de quando a gente estava morto. A gente era morto e se comportava assim. Agora a gente é vivo, existe um outro comportamento. Existe uma outra prática para a gente viver. Qual que é essa prática? É uma obra que Deus preparou antes, e aqui antes da fundação do mundo, algumas versões. Então existe uma obra preparada que é o nosso novo comportamento de alguém que está vivo, ok? Então existe uma obra preparada, um planejamento preparado que Deus sonhou antes da gente existir para aqueles que serão ressuscitados com Cristo. Um tipo de vida, um estilo de vida, um estilo de comportamento para a gente ver que estilo de vida é esse, que tipo de comportamento é esse. É um comportamento que ele queria restaurar. Se a gente olha para o início de todas as coisas, a gente vê
é Deus se relacionando com o homem lá, Adão e Eva, né? Um relacionamento vivo, um relacionamento sem barreiras. E desde o início, onde começou Adão e Eva e surgiu o pecado, e depois veio Jesus, o caminho de restauração que Deus está fazendo é para voltar a essa origem de relacionamento, porque é o que ele sempre desejou. Quando ele fala dessa obra, desse novo comportamento, desse novo estilo de vida a partir da sua nova natureza, é essa restauração. Então essa obra que Deus preparou é uma obra onde eu e você caminhamos, vivemos, nos comportamos em relacionamento com o Pai. Então da mesma forma que Adão e Eva tinham esse relacionamento vivo com Ele, sem interferência, sem barreira, quando Deus nos traz de volta à vida, é para viver esse novo comportamento, essa nova obra do quê? De um relacionamento com Ele, vivo e eficaz, sem interferência. Então o chamado que nós temos, que Deus preparou, é para que a gente pudesse ter esse relacionamento com o Pai, voltasse à origem desde o início. Então um objetivo que nós temos desse novo estilo de vida é continuar nos relacionando com o Pai. E é muito interessante que essa versão NVI, ela não passa aqui no versículo 10 uma profundidade que a outra versão que eu tenho aqui, que se eu não me engano é a NVT, ela passa, porque ela diz assim, ó, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. A versão NVT, se eu não me engano, vai dizer assim, pois sois obra-prima de Deus. O que isso quer dizer? Obra-prima de Deus. É que ele está botando, pois somos criação de Deus. E a palavra aqui pode ser uma obra-prima finalizada, né? Quando a gente fala sobre obra-prima, a gente está falando só da peça mais importante de um artista. É aquela obra-prima. Ele fez várias, mas essa aqui é a mais bonita, essa aqui é a mais perfeita. Quando Deus olha pra gente, ele olha a gente e ele fala assim, vocês são essa peça perfeita. Não porque a gente seja perfeito, não por esforço nosso, mas porque quando ele nos tira da morte, ele nos coloca nesse novo caminho de relacionamento com ele e a gente começa a ser transformado para se parecer com Jesus. E no final da nossa vida, quando a gente morrer e ser glorificado, a gente de fato vai se parecer com Jesus. Então essa obra-prima que Deus está visualizando na gente não é o estado atual nosso de pecador, mas é o estado que nós teremos. É como se Deus estivesse olhando pra gente falando assim, eu sei quem você vai se tornar. Você vai ser como meu filho. E o meu filho é a obra-prima. E vocês vão se tornar como ele. Por isso que vocês já são obra-prima, porque isso já é uma realidade na vida de vocês, que ainda não se concretizou, não concluiu, mas é o que vai acontecer. Então eu e você somos obra-prima, não porque nós somos bons, não fazemos coisas, mas porque Deus nos tirou da morte, nos ressuscitou, fez com que a gente participasse da vitória em Cristo. E agora nós temos um novo comportamento, que é o relacionamento com Ele. E nós sabemos que no final, quando a gente morrer, nós seremos como Jesus. E isso quer dizer que existe uma obra sendo feita para que a gente se torne essa obra-prima da criação que Deus sonhou que a gente fizesse antes da fundação dos tempos. Então, qual que é a questão aqui? É que a gente não se lembra desse processo, desse caminho. A gente se esquece de quem a gente era ou do que a gente poderia ser e se esquece da obra de Deus sobre a nossa vida para que a gente possa nos conectar e principalmente se esquece do nosso novo comportamento que a gente precisa praticar, que é um relacionamento vivo com Deus. Então, esse capítulo 2, do versículo 1 ao 10 é um chamado de Deus a gente retomar esse caminho, voltar a ter um relacionamento com Ele ainda mais profundo, que é por isso que Ele nos tirou da morte. A gente precisa se lembrar de quem a gente era para valorizar quem nós somos agora. A gente precisa se lembrar de quem a gente era para a gente entender o que nós temos hoje. Nós precisamos nos lembrar para a gente viver esse novo caminho de relacionamento com Ele. E toda vez que eu esqueço disso, eu esqueço da importância de ter relacionamento com Deus. Toda vez que eu esqueço de onde Ele me tirou, onde eu poderia estar, ou muitos de nós estivemos durante um tempo, a gente se esquece de que a gente precisa manter um relacionamento com Ele. Então, meu pedido é que o Espírito Santo sempre nos lembre de onde a gente estaria, de onde a gente está hoje e da obra que a gente precisa praticar. Se essa mensagem fez você se lembrar de quem você é em Cristo, não deixe de comentar aqui embaixo a parte que mais te marcou, compartilhar com alguém ou seguir esse canal para a gente estar aprendendo um pouquinho mais sobre o que a palavra pode nos ensinar a viver uma vida na pele mesmo daquilo que Deus nos fala. E o que isso pode nos comunicar durante a nossa vida? De que enquanto eu acordar, enquanto eu viver nessa terra, tudo que eu fizer, eu preciso ter um relacionamento com o Pai e entender e não me esquecer de quem eu era e de quem eu sou hoje em Cristo Jesus, por causa da graça dele, das ricas misericórdias e do grande amor que ele teve pela minha vida. Antes, até mesmo de eu ser quem eu sou, quando eu era pecador e morto, zumbi, ele foi e me alcançou e fez com que agora eu pudesse visualizar a obra-prima que eu posso me tornar, que é igual o seu filho. Comenta aqui se você precisar ouvir essa palavra hoje e espero que tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.